A gente olha para o mapa mundi e acha que entende tudo, né? As cores, os países, as fronteiras, parece tudo tão certinho. Mas e se esse mapa, tão familiar, for só a pontinha do iceberg? Por baixo dessas linhas que a gente decorou na escola, tem todo um jogo de poder e de influência, que mostra como o mundo, de verdade, funciona. Pensa só nessa ideia de velho, novo e novíssimo mundo. Essa é a história contada do ponto de vista europeu, lá da época da expansão colonial. Europa, Ásia e África são o velho mundo. As Américas, o novo, e a Oceania, o novíssimo. É um jeito de organizar, claro, mas é um jeito bem limitado, que bota um continente no centro de tudo. Essa visão do passado é um ponto de partida, mas o jogo hoje é outro. A verdadeira geografia do poder não está mais nos livros de história. Ela está sendo desenhada agora, neste exato momento. Então, é hora de olhar para além das aparências e descobrir as forças que realmente movem as peças nesse tabuleiro global. Para a gente entender o mapa de verdade, a gente precisa primeiro encontrar o que seriam as artérias do poder global. São pontos geográficos que canalizam o fluxo de comércio e influência, dando uma importância gigante para lugares que, no mapa, até parecem pequenos. E essa é a primeira grande regra da geopolítica moderna. A localização é um ativo estratégico. Alguns territórios, por causa da sua posição única, funcionam como verdadeiros gargalos. E quem controla esses gargalos, na prática, tem a mão na torneira do fluxo de recursos e do comércio mundial. O Canal do Panamá é o exemplo perfeito disso. É um atalho de 82 quilômetros que conecta os oceanos Atlântico e Pacífico. Sem ele, os navios teriam que dar a volta em toda a América do Sul. Por isso, ele não é só um canal, é um dos nós mais cruciais da economia do planeta. E aqui que está o pulo do gato. Quem controla ou influencia esses pontos geográficos tem um poder imenso sobre a economia global. A importância do Panamá não vem do seu tamanho, mas da sua função de acelerador do comércio, que economiza tempo e dinheiro para o mundo inteiro. Beleza? Já falamos das artérias físicas. Agora vamos mudar um pouco o foco e falar das arenas de competição, onde as grandes potências disputam influência econômica e política. E essas zonas nem sempre são óbvias no mapa tradicional. Olha só que contraste revelador. De um lado, o chamado Cinturão da Ferrugem, nos Estados Unidos, que foi o coração do poder industrial do século XX. Do outro, as Ilhas Salomão, um arquipélago remoto no Pacífico que, de repente, se tornou um dos pontos mais quentes da competição geopolítica do nosso século. Mas por que um conjunto de pequenas ilhas ficou tão importante? A resposta é uma palavra: estratégia. A localização delas, perto de rotas marítimas vitais e da Austrália, as transformam num prêmio geopolítico. O pacto de segurança que elas fizeram com a China em 2022 acendeu todos os alarmes nos Estados Unidos e seus aliados, transformando a região num palco central da disputa por influência. E tem outro tipo de zona de influência, aquela que é rica em recursos. A América do Sul, com sua produção imensa de agricultura e minérios, da soja brasileira ao cobre chileno, é fundamental para a cadeia de suprimentos global. O poder aqui não vem de canais ou bases militares, mas de algo igualmente vital: a capacidade de alimentar e construir o resto do mundo. Agora, vamos nos aprofundar um pouco na ideia de fronteira. Elas não são só linhas que separam países. Elas podem ser barreiras bem profundas ou, o que é surpreendente, podem se tornar espaços onde novas culturas e identidades nascem. Essa aqui é a definição de livro didático. Simples e clara. Um espaço com fronteiras e um governo. Mas se fosse só isso, a história acabaria aqui. A realidade, a gente sabe, é bem mais complexa. E o Brexit ilustra essa complexidade de um jeito brilhante. Esse mapa mostra os resultados da votação. Tecnicamente, é um país só, o Reino Unido. Mas olha essa divisão. A Escócia e a Irlanda do Norte votaram em peso para ficar na União Europeia, enquanto a Inglaterra e o país de Gales votaram para sair. Foi como se uma fronteira política e cultural fosse desenhada bem no meio de um território soberano. Isso nos leva a uma dualidade fundamental. Toda fronteira é, ao mesmo tempo, um muro e uma ponte. Ela pode ser uma barreira, com controles rígidos e potencial para conflito, ou pode ser um ponto de encontro, um espaço fértil onde o intercâmbio cria algo totalmente novo. E aqui está um exemplo fantástico de uma fronteira que virou ponte. Na divisa entre Brasil e Uruguai, o portunhol não é um erro de português ou de espanhol. É uma nova linguagem, uma adaptação que nasce do contato do dia a dia. A fronteira ali não separa, ela cria algo novo, um patrimônio compartilhado. Agora a gente vai para a dimensão mais humana e muitas vezes mais dramática do território, a luta pela terra, que é, na sua essência, uma luta pela sobrevivência, pela cultura e pelo direito de existir.
No Brasil, essa luta por território é muito visível no mapa das terras indígenas, principalmente na região norte. O território Yanomami, por exemplo, é o maior do país. E para esses povos, a terra não é só um recurso, é a base da sua cultura, da sua identidade, da sua própria existência. E essa luta é constante. O território Yanomami virou um símbolo global do confronto contra o garimpo ilegal, o desmatamento, a violência. A batalha por aquele pedaço de terra é, na verdade, uma batalha pela preservação do meio ambiente e pelos direitos humanos mais básicos. E essa não é uma luta isolada. Se a gente colocar os mapas de terras quilombolas e indígenas lado a lado, a gente vê um padrão. Os dois grupos travam uma batalha histórica pelo reconhecimento legal dos seus territórios. A demarcação dessas terras é fundamental para fortalecer e preservar suas identidades. E chegamos na batalha mais definitiva que pode existir por um território. Kiribati, uma nação no Pacífico, enfrenta o risco real de desaparecer do mapa. A maior parte das ilhas está a poucos metros do nível do mar, então a mudança climática é uma ameaça existencial. Aqui, a luta não é por fronteiras, mas pela própria sobrevivência física de um país. Então, depois de explorar todas essas camadas, como é que fica o nosso mapa? Como a gente pode entender o que realmente define um território no mundo de hoje? Fica claro que um território é muito mais do que só linhas no papel. Ele é definido pelas artérias do comércio como o Canal do Panamá, pelas arenas de competição como as Ilhas Salomão, pelas divisões culturais internas como o Brexit e pelos campos de batalha por sobrevivência como as terras Yanomami ou a nação de Kiribati. E essa é a grande revelação. O mapa não é uma foto estática, é um filme em constante movimento. É um campo de forças dinâmico, onde poder, dinheiro, cultura e clima puxam e empurram, redesenhando as fronteiras do nosso mundo. Quer a gente perceba, quer não. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Pensando no futuro, seja no Ártico com o derretimento do gelo, no ciberespaço ou em novas alianças políticas, qual fronteira que hoje parece sólida vai ser a próxima a se mover ou a desaparecer? O mapa continua sendo escrito.